na Loja Teosófica Liberdade. Agradeço aí as palavras tão carinhosas aí do irmão Ricardo. Verdade, eu estou aqui, já é parte da minha vida a loja. Eu cheguei aqui com 18 anos de idade, né? Então já tenho tempinho que eu frequento aqui e realmente sou muito grato a todos os que eu tive a oportunidade de conviver aqui na loja. Inclusive, eu aproveitar, eu quero até dedicar essa palestra ao Dr. Carlos Afonso Vieira, que nos deixou recentemente e foi por décadas aí uma das colunas que sustentaram esta loja. Então, quero deixar essa palestra em memória ao Dr. Carlos, que eu conhecia ao longo de muitos anos aí, bem como de outros que já nos deixaram e que deram uma contribuição muito grande por esse espaço, pelo nosso conhecimento, que cada um que vem aqui colabora com um pedacinho nesse mundo aí de autoconhecimento, de busca e de compreensão, que é o que nós viemos buscar aqui. Essa palestra de hoje é um tema que já falei aqui algumas vezes e é um tema que realmente me é muito caro e que eu não canso assim de estudar esse tema, que eu tenho um grande apreço. E a gente, até o mês passado, tivemos uma palestra também falando do Shankara com a nossa irmã Isis. É uma excelente palestra que deve estar gravada nos nossos arquivos, né? E ela discorreu sobre o próprio livro Vivekachudamani e as práticas que o Shankara coloca naquele livro para o discípulo, né, atingir um estágio de iluminação, uma vida superior de consciência. Já a abordagem que nós vamos fazer, ela é direcionada aos aspectos filosóficos dessa doutrina do Shankara. Na verdade, não é uma doutrina do Shankara, porque ele não inventou nada, ele apenas deu uma nova interpretação aos ensinamentos dos Vedas, necessariamente mais precisamente do Vedanta ou dos Upanishadas, que são conhecidos. Então, o grande mérito do Shankara, ou Shankaracharya, é essa interpretação dos Upanishadas de um ponto de vista chamado não dualista ou monista, ou em sânscrito o Advaita. Daí se considera o Advaita Vedanta, né? O Vedanta não dual, que é um tema que a gente vai procurar entender ao longo da apresentação. E como a gente colocou no título da palestra, esses 4 nomes, o Brahma, Ishvara, Atman e Maya, são esses 4 elementos que nós vamos primeiramente analisar em separado cada um deles, procurar entender o conceito de cada um desses elementos dentro do pensamento do Advaita, tá? E depois entender um pouco qual é a correlação desses 4 elementos, né? Na verdade não são elementos apenas para facilitar a nossa apresentação, entender como interage o Brahman, Ishvara, Atman e Maya, que a partir do entendimento disso, nós vamos entender qual é a formulação, o ponto de vista do Shankara, do Vedanta, da formação do nosso próprio universo, entender o mundo que a gente vive e por que dessa dualidade da vida, por que de tantas coisas que nos ocorrem, e também entender o que o Shankara ou o Vedanta ele quer dizer com iluminação, o que seria isso, né?
E como se busca isso? Então, dentro da Índia, a gente tem uma série de escolas filosóficas, como a gente tem o Sankhya, a gente tem o Yoga e temos outras escolas. E que não necessariamente são excludentes, tá? E o interessante da teosofia, quando a gente vai estudar a doutrina secreta, por exemplo, a gente encontra vários elementos do Advaita, principalmente no volume 1, e também alguns elementos de outras escolas, como o Sankhya. Então, se a gente analisar o primeiro volume da doutrina secreta, a concepção, inclusive já tem palestras também lá no nosso acervo sobre isso, a gente vai ver uma semelhança de alguns termos muito grande entre a concepção do Vedanta com o do Sankhya e paralelo com a doutrina secreta. E isso é importante para a gente entender a nossa visão de mundo. Então, para formular a nossa visão do mundo, então a gente pensa, é apenas uma especulação filosófica. Na verdade, a cosmologia é o modo que nós enxergamos o mundo. Isso a gente analisar da forma que nós entendemos pela religião, pela filosofia, isso interfere na forma como nós pensamos e agimos. Portanto, a cosmogênese, a cosmologia de mundo, essa visão é importante para o jeito que a gente se relaciona até no nosso dia a dia e o que a gente busca para a nossa vida. O Shankara, ou Shankaracharya, existem duas versões sobre a história dele. Então, na história oficial de Shankara, ele nasceu em 696. Muito obrigado. Deixa eu aumentar um pouquinho, acho que aqui. Ele nasceu em 696 depois de Cristo, no sul da Índia. Tá? Tem um mapa, mais ou menos ali próximo ao Sri Lanka, ali na parte sul, aonde local onde Shankara nasceu. Existe, vou contar a versão oficial, depois as duas outras versões que existem, né? Que aos 8 anos de idade, ele já movido por um forte impulso em busca do espiritual, ele, aos 8 anos de idade, ele vai em busca de um discípulo. Sempre na tradição oriental existe a necessidade de se buscar um mestre que vai ensinar aquela metodologia para o seu discípulo seguir os passos, né? Que é atingir a iluminação. E ele se tornou discípulo de Govinda, que era um discípulo de Gaudapada. Tá? Existe sempre uma tradição muito forte de mestre e discípulo, que cria-se uma linhagem. E com 8 anos de idade, ele já busca, ele sai de casa e vai em busca desse conhecimento. Conta-se que aos 10 anos ele era Brahma, ele iniciado nas letras, né? E já conhecia todos os sistemas hindus ortodoxos e os não ortodoxos, porque na época dele já existia o bem consolidado o budismo e o jainismo, que são sistemas não ortodoxos. Por quê? Porque eles não seguem os Vedas, que é a literatura hindu. Então, se não segue o Veda, logo ele é um sistema heterodoxo, tá? E já era estabelecido. Até alguns autores colocam semelhanças entre o Advaita, né, a doutrina, ou melhor, a interpretação do Shankara, com alguma influência dos budistas. Tá?
E já nessa idade ele já escreveu diversos comentários, ele fundou mosteiros e ele simplesmente também não se tem notícia do corpo dele, né? Ele, aos 32 anos de idade, conta-se que ele faleceu. Então ele fez tudo isso numa idade realmente muito curta, né? Dos 8 aos 32 anos de idade, ele praticamente revolucionou a filosofia Vedanta. Então realmente é um feito de uma pessoa iluminada. Tem uma tradição que Shankara teria nascido 509 a.C., ou seja, quase 1000 anos antes, e que ele tenha sido uma encarnação do deus Shiva. Então também existe essa visão, tá? Os historiadores, até pela natureza do que ele escreveu, da época, consideram 609 essa data que eu coloquei, mas na tradição mítica que ele nasceu 1000 anos antes e foi uma encarnação do deus Shiva na forma humana para dissipar a ignorância e reconduzir os homens à senda espiritual, que está nos textos, né? Como por exemplo no Bhagavad Gita tem uma frase que diz: sempre que há um declínio do Dharma, ó Bharata, eu me manifesto. Ou seja, de épocas em épocas se revela o Krishna encarnado em algum ser para resgatar essa senda e esses valores. E também tem uma versão que Shankara teria nascido 50 anos depois da morte de Gautama Buda e que ele teria vindo para complementar ou uma encarnação de Gautama Buda. Também existe essa versão. Já é uma versão mais eclética, né? Até porque do ponto de vista teosófico faz muito sentido, mas o budismo e o hinduísmo são sistemas, não são excludentes, mas são de linhas divergentes. Talvez o hindu não aceite esse ponto de vista, né? Mas também a gente tem essa versão. E o Vedanta, só para a gente localizar, eles são divididos, os Vedas, aliás, em 4 grandes livros, escritos na forma de poema, que tem uma série de cânticos e fórmulas, uma série de conhecimento que datam-se de 2000 a 3000 antes de Cristo, que você tem o Rig Veda, Ayurveda, Samaveda e Atharva Veda, que são preces, hinos, encantamentos, e era utilizado pela casta sacerdotal na Índia, pelos brahmanes que tinham acesso. E a gente tem depois dos Vedas, os Upanishads. E Upanishads significa sentar-se próximo a alguém. Ou seja, ele tem esse nome porque era aquele ensinamento passado da boca do mestre ao ouvido do discípulo. Tá? Não é um conhecimento escolástico, ele era passado de mestre a discípulo. Então se chamava Upanishada. E são textos já, enquanto os Vedas eles eram mais hinos, cânticos, são, né? Hinos, cânticos, encantamentos. Os Upanishads eles já têm um caráter filosófico. E eles tratam desse conhecimento dos mestres em relação ao que a gente chama do absoluto, ou dessa parte subjetiva, ou dos ensinamentos que levam à iluminação e do que acontece e dessas impressões. Então os Upanishads, eles tratam mais dessa parte filosófica. Tem um ensinamento dos Upanishads, vamos ver se a gente... Bom, estava aqui, né? Eu selecionei 3 frases do Upanishads para ilustrar um pouco do que seria esse conhecimento, né? Então, uma delas é: o homem nasce com uma ignorância original
que o impede de conhecer sua identidade com Brahman. Brahman, a gente pode falar que eu não gosto de traduzir esses termos porque você perde o sentido. Se eu falar que é Deus, na verdade não é da concepção ocidental que a gente tem. Então a gente pode chamar de absoluto, tá? E se a gente começa a traduzir, eu acho que perde um pouco a essência do conceito. Acho que é importante a gente entender o conceito de cada um. E Atman é da mesma natureza de Brahman, ou seja, do absoluto. Tá? E para alcançar o conhecimento do absoluto, o homem precisa se libertar da dualidade do pensamento comum. Então são alguns excertos aí para a gente entender um pouco qual é a natureza desse conhecimento dos Upanishads. E o que seria então o Advaita Vedanta, né? Então a gente vai tratar desses 4 conceitos do Advaita Vedanta. Então Advaita, como eu coloquei no início, ele significa não dual, tá? Porque o que seria, para a gente entender, o que seria a dualidade? Na verdade, é você ter essa visão, por exemplo, essa separação entre espírito e matéria é um pensamento dual, do ponto de vista do Vedanta. Porque o Vedanta não faz esse tipo de separação. Então a gente pode separar, uma coisa é o subjetivo, outra coisa é o objetivo. No Vedanta a gente vai entender que ele vai além dessa... Wilson, chegou atrasado, hein, Wilson? Vamos lá, hein? Tudo bem. Senta aí. Então, ele não faz essa separação. A gente, o maior mérito que se coloca no Shankara, que ele, dentro da interpretação dele, ele consegue fazer uma conciliação dessa visão, por exemplo, de um Deus personificado e de um Deus, ou melhor, do absoluto. Ele consegue, de uma forma brilhante, colocar na sua filosofia como conciliar essas duas visões de mundo, uma a teológica com essa visão filosófica, e é o que a gente vai, uma sem excluir a outra, entender ao longo aí da apresentação. Então o Brahman, que é diferente de Brahma, é essa existência ou conhecimento, a aventurança absolutos. E ele é a única coisa real que existe. E o que ele entende como realidade? E o que não é realidade? Para o Shankara, a única coisa que pode ser considerada como realidade é aquilo que não muda. Então, o que seria uma verdade ou uma realidade absoluta para o Shankara é o que não muda nunca, tá? E uma coisa, para não mudar, ela não pode ter nem um começo e nem um fim, e ela não pode ser afetada por nada do universo fenomenal. Então, se eu coloco, por exemplo, uma visão bem conhecida, ou até de outras escolas, que o universo, ou o Brahman, ou o Deus, ele dá origem ao universo, ou ele se transforma no universo, isso dentro da filosofia do Advaita não faz sentido, porque se ele se transforma em algo, ele deixa de ser real, dentro do ponto de vista do Shankara. Então o nosso mundo, todas as nossas relações e inclusive os nossos pensamentos, eles entram no que a gente chama do irreal dentro do Shankara. Por quê? Porque eles têm um princípio, eles estão sujeitos à modificação e estão sujeitos a se dissipar. Então o Brahman,
ele teria que ser uma existência que não tem começo, não tem meio e não tem fim, e ele em si não gera nada e não é afetado pela criação. Então é um conceito filosófico que a gente vai desenvolver. Um exemplo que até o Shankara coloca é do fogo, né? Então você tem lá uma chama e ela gera calor e luz. Mas o que significa o calor e luz para a própria chama, né? Talvez ela só exista aquele calor e luz para quem observa. Então, aquela chama, na verdade, ela não é afetada por isso. Então, tudo que é temporal é irreal e somente esse absoluto que é atemporal e é eterno. E o mundo material, ele é considerado irreal, como a gente colocou, porque ele tem começo, meio e fim. E para conhecer o conhecedor de Brahman, tudo no mundo se torna ilusão ou efêmero. Tá? É o que a gente vai discorrer. Então, dentro desses 4 elementos, a gente vai tentar entender em separado cada um deles e depois a correlação entre os 4 que formam a visão do universo de Shankara, do Advaita Vedanta. Então tem uma frase que eu destaquei de um dos Upanishads, que a visão não chega lá, nem a mente. Não sabemos, não compreendemos como se possa ensiná-lo. Ele é diferente do conhecido e também está acima do desconhecido. Aquilo que não é dito pela fala e por meio do qual a fala é revelada. Saiba que isso é Brahman. Então, quando a gente não consegue definir, normalmente se usa essa linguagem da negação, né? O não criado, o não nascido, né? O não manifesto. Então, como verbalizar isso num texto? Então, se usa muito dessa dualidade, dessa poesia nos Upanishads, para tentar descrever algo que, na verdade, não tem como a gente descrever, né? É a mesma coisa você querer explicar para alguém qual a sensação de tomar um banho de mar para alguém que nunca entrou na água, nunca teve contato com a água, né? Então você vai explicar como, né? A água é molhada, a água é fria. Então, como explicar uma experiência que transcende os sentidos com palavras, né? Então se usa muito esses textos poéticos, né? Como você vai explicar o sabor do Guaraná para quem nunca bebeu Guaraná? Então acaba a gente indo para essa literatura, faz muito uso da poesia, né? Eu me lembrei agora quando era criança que eu assisti o desenho animado Branca de Neve e Sete Anões, que os anões põem o dedo na água e os outros perguntam: como é que é isso? Ah, é molhado. Aí as crianças dão risada, ele fala: primeiro você não conseguiu explicar, você não sabia o que é água, não sabia o que é molhado. Por isso que é complicado. Como é que você vai explicar esse estado de êxtase, de atingir além da ilusão, que é o objetivo do Vedanta, né? Que é você, a gente vai ver, né? Sair desse pensamento original que a gente é preso e atingir esse estado de êxtase, que é o objetivo da filosofia, todas as filosofias, né, orientais. Você estava comentando sobre esse modelo negativo, de negando. Seria por causa de como eu estou querendo em direção à essência, eu preciso tirar tudo para poder chegar? Seria essa ideia? Que na verdade, como você não consegue definir, né, então você usa o termo contrário para tentar dar uma ideia, né, ficar mais explicativo. Então, o Brahman é a causa do universo, mas como a gente colocou, é uma causa que não teve origem. É difícil na nossa mente entender isso, algo que não teve começo e sempre existiu, porque tudo no universo a gente concebe que foi criado. Essa mesa está aqui porque alguém pensou nela, alguém desenvolveu e ela está aqui. Agora, como eu vou colocar algo que não foi criado? Porque se fosse criado, ele teria alguém que o criou, né? Então ele não seria absoluto.
né? E se ele teve um começo, provavelmente ele teria um fim. Aí sairia dessa proposta de ser absoluto, né? Então é difícil a gente entender isso, né? Por isso se faz muito uso das metáforas. E essa é a base do universo fenomênico. O universo fenomênico é onde nós estamos, tá? Então o universo que nós estamos, ele tem a base, esse Brahman, que não tem atributos, é neutro, é impessoal, então a gente usa uma série de palavras para designá-lo. E ele, embora é a origem da manifestação, ele não é por ela afetado. Tem uma outra analogia interessante, vamos supor que o Brahman seria um palco, um teatro, um palco. E de tempos em tempos existe uma peça nesse palco. Então entram-se os atores, encenam-se os papéis, contam-se as histórias e em determinado momento se fecha a cortina e vai todo mundo embora. Veja, o palco não é afetado pelo enredo, né, pelos atores, mas só era possível ter aqueles atores por conta do teatro. Então é uma analogia que a gente usa, né? Assim como um espelho não é afetado pelo seu reflexo. Então são algumas analogias que a gente usa para tentar entender o que seria esse conceito dentro do ponto de vista de Shankara, de Brahman. E ele também não é, como alguns podem colocar, que ele contém todas as coisas, tá? Ele não é que tudo contém. E também, porque se ele contivesse todas as coisas, ele também seria afetado por elas. Então, não é dentro dessa perspectiva. Seja um pouco difícil a gente entender o Brahman. E tem um outro conceito que é do Atma. O Atma, na verdade, é da mesma natureza de Brahman. A gente pode entender como a alma, que também não é a palavra mais adequada. Alma, espírito, cada um tem uma conotação. Mas para o Advaita, o Atma é a mesma natureza desse Brahman, o absoluto. Tanto que se coloca, tu és isto, eu sou Brahman, este Atma é Brahman, Brahman é consciência. Em teosofia, a gente chama de eu superior, ou de mônada, ou da nossa, o si mesmo, a consciência última. Então existe uma série de termos que se usa para entender o que seria esse Atma, que é da mesma natureza de Brahman. E para o Advaita, né, que eles são a mesma coisa, como que seria? Na verdade, é como se o Brahman manifestado na personalidade ou na individualidade, a gente chama ele de Atma. Tem uma ilustração muito interessante, deixa eu evitar, será que tem aqui? Não, tem mais para frente. É como se fosse um sol, Brahman, e cada indivíduo tivesse um espelho que refletisse aquele raio daquele sol, que seria o Brahman. Então, na verdade, é a mesma coisa, só que captado numa proporção diferente. É como se a fagulha é a mesma origem do fogo, ou o raio de sol, ele é da mesma natureza que o sol. É como eu pegar uma caneca de água do mar, né? Eu momentaneamente a coloco num recipiente isolado, mas quebra-se a caneca e tudo volta a ser a água do mar, né? Então, esse seria uma forma da gente vislumbrar o que seria esse Atma dentro do ponto de vista da filosofia Advaita. E tem um quadro comparando, né, esse Atma, o eu superior, com a personalidade.
Porque a personalidade a gente entende em sânscrito como jiva, ou na teosofia como o nosso eu inferior. Então a gente divide o eu superior, o eu inferior. A personalidade é formada pelo nosso corpo físico, astral, mental, né? Personalidade sou eu, o Wilson, o César, ela tem nome, endereço e ela tem crenças e nós nos identificamos com ela, tá? Que é diferente do Atman, que seria esse eu superior. Um existe por si mesmo, o outro só existe em relação ao mundo, ao que você acredita. Então, alguém me deu um nome quando eu nasci, alguém me educou de um jeito, eu me relaciono de uma certa forma. Então, isso é a personalidade, tá? Que tem, enfim, chega um momento que todos vamos partir daqui e essa personalidade fica aqui nesse mundo. Ao contrário do Atman, o eu superior, que ele prossegue no seu caminho. Tá? Então, e esse Atman ele também é imutável, enquanto a personalidade está sujeito aos sentidos, está sujeito ao tempo, ela cresce e se decompõe, ao contrário do Atman. Então, nós temos, por princípio, a mesma natureza de Brahman. Ou seja, quando se fala, existe muito comum, né? Tem aquela frase namastê, né? O Deus em mim saúda o Deus em ti, utilizado pelos hindus. Na verdade, é o que seria o Atman em mim, que é reflexo direto da mesma natureza de Brahman, né? Saúda o Atman, o Brahman que existe dentro de você. Então, não são coisas, elementos separados, né? Rompe-se o repositório, vai-se tudo para a mesma origem, é da mesma natureza. Então, o Atman seria essa da mesma natureza de Brahman. E aí entra esse terceiro elemento, que é chamado de Maya, que ele é fundamental para a gente entender o nosso mundo e como nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. Que o Atman, tem uma frase do Bhagavad Gita, estando encoberto por minha Yoga Maya, eu não me torno manifesto para todos. Isso é Krishna, né, falando. Esse mundo tolo não me conhece, eu que sou um não nascido e imutável. Ou seja, o Maya é como se fosse uma veste, né, de Brahman, em que as pessoas não conseguem enxergar essa natureza absoluta que a gente está tratando aqui. Então a gente não vive contato direto com essa natureza por conta desse elemento que é o Maya. Maya pode ser sinônimo de mágica, ilusão, ignorância, mas dentro da filosofia do Vedanta, ele é um fenômeno que é como se fosse vamos dizer, uma matéria, porque Maya é diferente de matéria, que oculta, para o universo todo, oculta essa unidade do Brahman. Então o Maya está ligado ao nosso mundo manifestado, a diversidade das coisas, a relação sujeito e objeto, ela existe por conta desse terceiro elemento. E todo esse universo que a gente tem, que a gente está aqui hoje interagindo, ele é como se fosse uma sobreposição a esse Brahman. Próximo slide tem uma ilustração, não sei se é o próximo ou depois, que a gente vai procurar colocar num desenho para entender um pouco melhor isso. Eu me lembro de uma analogia que era feita para dizer sobre esse primeiro parágrafo, nessa questão da unidade absoluta que se transforma, né, aparentemente, na multiplicidade. A gente poderia, assim, pegar uma peneira, de preferência que a trama fosse um pouquinho mais larga e pusesse contra o sol
você vai ver o reflexo no chão, a luz toda quadriculada, né? Seria essa ilusão, seria uma analogia para a gente entender o que acontece, mas a luz continua una, né? Pode ser uma analogia do prisma, né, da luz branca que se transforma nas cores do arco-íris. Então, na verdade, o Maya é esse elemento de transformação, tá? Que cria esse mundo fenomênico, né? E é mais ou menos como o sonho, é como se a gente, vamos fazer uma analogia com o sonho, né? A gente, quando estamos sonhando e temos uma experiência, para nós aquela experiência é completamente real, né? Tanto você sonha que está caindo de um precipício, você acha que está caindo mesmo, né? Você acorda se debatendo, porque a nossa consciência no sonho, ela não difere, é a única realidade que existe, né? É aquela do sonho. Da mesma forma que os nossos sentidos, eles são a única realidade que a gente tem. Então, da mesma forma, esse Maya ou essa mágica é o que nos faz crer que nos coloca esse véu que impede da gente ver esse absoluto, né? E isso não teve um momento que a gente pode fazer uma analogia, é a queda do paraíso, onde perdeu-se a pureza original, e alguém até pode colocar isso, mas dentro do Vedanta ela sempre existiu, tá? A gente vai ver. Da mesma forma, voltando à analogia do fogo, a gente pode colocar que o Maya é a luz que emana do fogo. Veja, mas como que a gente vai falar que existe a luz do fogo sem o fogo ou o fogo sem a luz? Na verdade, é tudo a mesma coisa. É como eu falar que a água é molhada. Não tem como, é uma propriedade inerente. Então não é que em determinado momento foi criado um Maya e daí surgiu o universo. Então isso é uma propriedade inerente do absoluto. Então não existe um sem o outro. E o Maya, quando a gente fala das gunas, tamas, rajas, sattva, que são os elementos que dão origem a todas as formas do universo, ele faz parte desse Maya. Então é claro, aqui a gente não vai discorrer, nem tenho como, né? Sobre todo o processo de não ter uma fórmula completa da formação do universo, mas o mundo fenomênico, as gunas ou os logos teosóficos, a gente consegue encaixar dentro dessa visão do Maya. Então, Brahman é o conhecimento superior, Paravidya, Maya é ignorância. E enquanto ele está relacionado ao Supremo, ao Absoluto, o outro ele está à separatividade, à identificação com a personalidade, aos sentidos. Então Maya é ligado aos sentidos, tá? E por último, a gente tem um outro conceito. Na verdade, o Brahman, Atma, Maya, Ishvara, é assim, a gente separa para fins de esclarecer, mas é como se fosse tudo o mesmo elemento, tá? Ishvara, ou o Senhor, ele é o Brahman personificado, ou seja, Ishvara já é um conceito que está ligado ao Deus Criador. Então, é como se fosse o Senhor do Universo, o Deus que cria e governa o nosso mundo. E por que na verdade, ele existe dentro da nossa visão? Como o próprio tem uma frase do Vivekananda, que eu acho que exemplifica isso 100%, que o Deus pessoal é a leitura do impessoal pela mente humana. Ou seja, nós olhamos para o absoluto, mas nós enxergamos Ishvara pelos nossos sentidos, e por conta de Maya, que é o que a gente vai colocar. Então,
Quando a gente fala que Ishvara possui a mesma realidade de Maya, ou seja, um não está sem o outro, voltando à analogia do fogo, a gente pode falar que Maya é a luz e Ishvara é o calor, que emana daquela luz, daquele fogo. Então são elementos que estão associados. E a ilusão provocada por Maya faz com que a gente atribui ao Brahman, esse absoluto, essas qualidades, que na verdade ele não tem qualidade nenhuma, mas nós, quando olhamos para ele, atribuímos qualidades. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com colocar uma tribo primitiva, que não entende nada de geologia, e um vulcão entra em erupção próximo àquela tribo. Para eles, aquilo é um fenômeno sem explicação científica, então eles acham que pode ser a fúria dos deuses, então vamos fazer oferendas para acalmar o vulcão, vamos fazer preces para acalmar aquele deus. Então, na verdade, dentro do entendimento daquelas pessoas, aquilo é um fenômeno sobrenatural. Da mesma forma que o absoluto, a gente olha para ele e entende como um Deus criador, como algo a própria teologia nos coloca. Mas o Ishvara é esse reflexo, né, do Brahman dentro da visão do Advaita. Rogério, só um pouco. Eu queria Ishvara é uma personificado com atributos. É o Senhor do Universo, o Deus Criador que governa o universo empírico. A palavra empírico aqui, está dando qualidade de uma palavra universo, está querendo dizer o quê? É o nosso universo aqui, que a gente está. Esse termo empírico, o universo empírico, é o sentido de universo criado? É o universo criado que nós experimentamos aqui. Isso, é o aqui e agora. Isso, seria esse universo dos fenômenos. Bom, a gente falou cada um deles separados e agora a gente vai colocar, tentar entender um pouco melhor a relação entre todos eles, né? Então, para o Advaita não existe essa divisão espírito e matéria, né? Entre sujeito e objeto. Então, ele parte como se tudo fosse um elemento único. Então, você tem o Brahman, que não tem atributos. Como emanação dele, você tem o Ishvara, que é essa personificação de Deus, ou Deus Criador, que é uma visão nossa. E Maya, que é esse véu. E nós enxergamos, quando a gente olha para o absoluto, a gente enxerga Ishvara. Tá? E a gente tem Brahman, Ishvara e Maya, é o que vai servir de base para o universo, que é o nosso universo que a gente está inserido, e dentro desse universo para o nosso sujeito, que somos nós que interagimos com esse universo. Então essa seria a cosmologia do Advaita Vedanta, a visão de mundo do Advaita Vedanta. Rogério, o seguinte, isso só faz sentido para a ação humanoide, né? O que? Desculpa, O planeta não veria isso do mesmo jeito, o Sol não veria isso do mesmo jeito, ou talvez um outro animal não veria isso do mesmo jeito. Então, Interpretação pessoal. Tem uma interpretação que diz que, por exemplo, que o mundo só existe as coisas porque tem alguém para olhar, ou seja, se não existisse consciência, não existiria o mundo, né? Tem até alguns vídeos, não sei se alguns vídeos que tratam isso, parece que foi Berkeley, filósofo, que colocou essa teoria, mas no Advaita é diferente, ele não coloca isso. Se não existisse o ser humano, existiria as outras coisas, envolvido existiria. O Maya, ele não está ligado só a percepção, a essa consciência humana, mas pelo que eu entendi, a todas as coisas que são manifestadas no universo.
da dualidade, da matéria. Então estaria ligado a isso. Mesmo para os seres inanimados, esta mesma sequência? Sim, existiria, pelo que eu entendi no processo, existiria essa mesma sequência desse ponto de vista. Está tanto em você como no cachorro, como na vaca, como no gato. É o que dá a vida, digamos assim, né? O movimento, o ato. É o controlador. É o Senhor do Universo. É o Senhor, ele que controla. Ananda, vem aqui me ajudar, Ananda. Ananda, que... Não, eu acho ótimo, porque ela é profunda estudiosa da filosofia oriental, né? Então Ela é Por isso que é importante o vegetarianismo, porque qualquer cachorro, gato, vaca, tem o mesmo fragmento que a gente, eu acho. inclusive, Ananda é uma das expressões, né? Sati, Siti, Ananda, né? Que é consciência, e Ananda é bem-aventurança. Que a gente for analisar em miúdos aqui, dá para ficar um mês falando, porque é muito interessante. Mas dentro desse ponto de vista, mesmo se o Wilson não existir, as outras coisas, o universo vai existir, Mas digamos assim, ou não. Esse personagem aí é do Wagner. É Vivekananda. Vivekananda, é verdade. O Wagner é casado com a Ananda, né? Então, viver com a Ananda, tá? É uma piadinha infame, mas é bom, Wilson. Viver com a Ananda. É isso aí, viver com a bem-aventurança. Então, como que a gente... Então, partindo do absoluto, a gente chega no nosso mundo aqui, né, que a gente interage, né? Então a gente tem o absoluto, aí a gente tem o Maya, que é o que dá essa transformação, e depois a gente tem Ishvara, tá? Como a gente colocou, são esses, na verdade, esses três não são elementos, né, mas esses três conceitos é o que seria a base para o nosso universo, tá? É aquele palco, né, onde vai acontecer o espetáculo aí que vai dar origem ao universo. Então a base seria essa, e essa base não tem começo, não tem fim e sempre existiu, tá? Entenda como isso, eu acho difícil, talvez num estágio de meditação que é a proposta, a gente entenda isso, né? Porque isso está além do tempo. E Atman é igual a Brahman. Então, como eu coloquei, é como se nós tivéssemos um espelho, né, que capta aquela luz. Então, aquilo faz sentido para a gente. Então, é como um sol e seus raios, que é a mesma analogia que a gente usa para explicar a mônada na teosofia, né? E o Jiva seria a nossa personalidade. É aquele observador, é o que está além do nosso pensamento. Então, quem já leu A Índia Secreta, do Paul Brunton, com Ramana Maharshi, que foi um dos expoentes dessa filosofia do Advaita Vedanta, e entende a técnica do Atma Vidya, que ele chama, que é você ficar se perguntando, quem pensa? Quem quer isso? Quem quer aquilo? É um exercício para você ter um insight daquele que está além do pensamento, né? Além do conceito. Então é uma técnica simples, Atma Vichara, que chama, né? Para você tentar atingir esse Atma, ou seja, transcender o Jiva e ter um reflexo daquilo. Você não vai viver em êxtase a vida toda depois que você atinge, tá? Então, mas você tem um vislumbre daquela realidade. E uma das técnicas, aqui todo mundo quer técnicas, né? É o Atma Vichara. Paul Brunton, ele relata a experiência dele na Índia, um livro acho da década de 20, se eu não me engano, já interessante, né? Então, seria você entrar em contato com o Atma, que é com o próprio Absoluto.
E Deus criador e Deus absoluto, né? Então, quando nós olhamos para Brahman, e Brahman está encoberto pelo véu de Maya, nós enxergamos Ishvara. Então, não é uma culpa nossa, nós estamos dentro desse fenômeno de Maya, não tem como a gente sair dele. A gente sai, evidentemente, a proposta da filosofia Vedanta, como das outras escolas, é você ter um vislumbre desse estado além do Maya, que aí você entra em comunhão com esse absoluto, que é a proposta de todas essas escolas filosóficas, né? Então, Brahma é o criador do universo. Você olha para Brahma, você acha que ele é o criador do universo, porque você está envolto em Maya. Para a gente entender um pouco essa questão da ilusão, então vamos colocar que Ishvara, na verdade, ele fosse um mágico que lança um encantamento em todas as coisas e todo mundo está envolto nesse Maya, e Brahman é como se não fosse acessível pelos nossos sentidos. Então, é por isso que nós vivemos num mundo de conflito, de dualidade, porque nós não enxergamos. É muito fácil falar, Wilson é da mesma natureza que eu, é fácil, mas daqui a pouco a gente está saindo no tapa e... né? Por quê? Porque a gente não teve essa experiência. Isso que é a diferença da vida com os santos, né? Porque eles têm essa experiência e acabam tendo um outro modo de encarar as coisas. Mas estou viajando nessa foto aí para pensar mais ou menos aquilo que a Helena fala no treino, né? No numênico do fenômeno. Se você é numênico, você está dentro do numênico, você está contido no numênico e só vê o fenômeno. Você não se sente o número, você só vê o fenômeno. Por conta do Maya, desse processo. No mundo fenomênico, ele existe por conta, e a gente está envolto do que se chama de Maya, ou ilusão, né? Então, e o Bhagavad Gita trata a todo momento, se a gente for prestar atenção, é justamente disso, né? Krishna seria o Brahman, o absoluto, tentando despertar o discípulo para que ele veja além do véu. E é interessante que dentro do Advaita você não atinge a iluminação. A iluminação não é algo que você vai subir um degrau. Na verdade, ela sempre esteve ali. O que você faz é como se nós vivêssemos, tem um sol acima da gente e tivesse uma lona em cima do nosso mundo. E a proposta toda essa filosofia é você vir e furar essa lona para aquela luz vir até você. Mas a luz sempre esteve lá. Nós que não temos consciência disso. Então, todo o processo do Advaita, toda a prática espiritualista é que você vá furando essa lona para perceber aquela luz. Outra analogia, a gente pode entender que a gente falou do Atma, né? Ser um espelho que reflete o Atma. É o nosso espelho tão empoeirado que a gente não consegue refletir. E o nosso trabalho todo é limpar aquele espelho para poder sentir isso. Mas a luz sempre bateu naquele espelho. A gente que, como personalidade envolto no Maya, no mundo dual, não percebe isso. Tá? Na maçonaria seria retirar os véus, usando esse termo da maçonaria. Né? Oi? Na maçonaria usa muito a analogia de retirar os véus. Tira esses véus, retirando os véus vai conseguindo se aproximar do conhecimento. Né? E o conhecimento do absoluto. Você queira fazer uma... Na filosofia ocidental, Platão acho que toca nesse assunto, né? Quando fala da caverna, né? É que se vê movimento fora e vê resquícios de luz entrando na caverna, mas isso é distorcido.
Então tem alguém que sai, vê a realidade e volta e fala, olha, lá fora é bem diferente do que nós vivemos aqui dentro. O que acontece é seguir isso mais ou menos. E ninguém acredita que está na caverna, né? De certa forma ilustra bem a diferença do mestre, né? Que venceu o Maia, enxergou além e tenta passar isso para os discípulos. Mas é uma analogia bem oportuna. Aqui, a gente está finalizando. Então, a ilusão dos sentidos, a gente cria essa personalidade. Então, eu sou tal pessoa, tá? E enxerga o mundo como se fosse a máxima realidade, que não é um erro nosso, é como se a gente vivesse num grande sonho. A gente vive de acordo com o que os nossos sentidos nos colocam, né? E isso é fruto, o Maia, na verdade, é o que causa essa ilusão. Então é um conceito bastante rico para a gente estudar, tá? E como a gente desvenda, né, essa ilusão? A gente já colocou como se fosse um véu. Nesse desenho, o que a gente coloca, né? O sábio, ou seja, o praticante que ele realizou o Atma, ele enxergou o truque, né? Então vamos fazer de conta que aqui eu sou um mágico, eu vou fazer uma mágica mirabolante aqui para vocês. Eu vou fazer um show de ilusionismo e vou fazer essa taça desaparecer na frente de vocês. Então tá todo mundo aqui vendo e eu realmente faço isso aqui desaparecer. Mas aí tá o Wilson aqui atrás olhando o truque, né? E fala, quando todo mundo acha que desapareceu, não, mas eu vi e não é bem assim. Então, aquele que realizou o Atma, ele não se deixa mais enganar pelos sentidos. Não é que ele não vai mais estar sujeito aos fenômenos, mas ele viu. Então, se ele veio aqui, ele viu o truque, ele pode sentar ali e assistir mais 100 vezes que não vai afetá-lo, porque ele já viu como já vislumbrou esse absoluto, esse Atma. Então, por mais que ele volte para o mundo dos sentidos, a vida dele é outra, porque ele viu, né, vislumbrou. Então, a mágica não afeta mais ele, né? O afeta de uma outra forma, porque ele entendeu como é a realidade do Brahman, do Atma, do eu superior, não importa o nome que a gente dê. Do conhecimento. Então, esse é o proposta de toda a filosofia, é você sair daquele quadradinho laranja e ir para trás de Ishvara e você entender melhor isso. Então, só para resumir, a gente encerrando, Brahman a gente tem 100 atributos, né? Ele não tem atributos, e quando a gente enxerga esses atributos nele, que na verdade já falou, né, como eu falar que o fogo ele é quente e ele brilha, são atributos do fogo, mas para o fogo, muito obrigado, não existe isso, ou a água do mar é salgada e é úmida, é molhada, na verdade não tem sentido, né? A água é a água, o fogo é o fogo por si só, né? E a gente enxerga esses atributos por conta do avidya maya, que é a ignorância, que são, e dentro desse maya você tem o universo, que é formado, e os seres, né, o jiva, ou a personalidade que interage dentro desse universo. Então esse seria um resumo. E a meta suprema do Vedanta é justamente você se descolar desse maya, romper esse véu e vislumbrar
esse mundo atemporal, esse absoluto, que todos os santos e sábios descreveram, todas as épocas da sua forma. Você encontra descrições dentro dos santos católicos. Você pega a Santa Teresa d'Ávila, ela descreve o estado de iluminação dela, faz analogia com o castelo, mas de certa forma o castelo dela você vai, são esses véus, e no fim você chega à Câmara do Rei, né, onde você tem a analogia, você casa com, tem um casamento espiritual, que é uma forma da tradição cristã daquela época descrever essa mesma experiência que inúmeros sábios, né? Porque não é que o Atman é só para quem é hindu ou para quem acredita, porque isso não tem a ver com crenças, né? Então o absoluto é uma realidade única, acreditando ou não acreditando, aquilo existe, tá? Não importa o nome que se dê. Não, o caminho já está no Vivekachudamani, Shankara já descreveu, tem a edição da editora Pensamento e da editora Teosófica, tem todo o caminho. Paul Brunton, o Caminho Secreto, não sei se ainda edita, mas ele descreve, ele dá dicas, e esse Atma Vichara é uma das filosofias, né? Você ficar todo momento se questionando, quem está pensando, né? Eu vou fazer algo, quem é que é isso? Para você começar... Ela é tradicional na Índia, né? Para todas as escolas. Mas o yoga é uma filosofia, porque esse samadhi, atingir esse estágio de samadhi, é uma forma de você ter esse êxtase, entender esse absoluto. Como você tem a escola Vaishnava, devocional, tá? Mas o Advaita, ele se coloca como, digamos assim, o ápice das escolas filosóficas, porque você dizem até chega pela devoção, mas o absoluto você vai chegar depois por esse estágio dessa meditação profunda, tá? Então a devoção é um caminho, e dali você consegue depois transcender, né? Porque você tem devoção a quê? A Ishvara, ao Senhor. Você não tem devoção a um absoluto, ao nada, é difícil, né? Então a devoção é um caminho, né? É uma das escolas. É como você tem o yoga, a meditação, e você tem o dhyana, né? Que é você, pelo conhecimento, né? Tentar se chegar nesse absoluto. Então esse seria o objetivo supremo do Advaita e de todas as filosofias. E essa é a visão de mundo do Shankara. É claro que é só uma pincelada aqui, porque é muito profundo cada um dos conceitos, né? Então o que eu queria trazer é só uma pincelada, né, disso. Aqui são algumas expoentes famosos aí. A gente tem o Ramana Maharshi, Vivekananda e Ramakrishna, né, que são 3 expoentes aí da filosofia do Advaita, e alguma recomendação de livros, né, para a gente entender melhor. Inclusive o prefácio da versão do Vivekachudamani da Pensamento é uma introdução muito boa, de onde eu tirei muitas coisas aqui também. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, entender um pouco essa filosofia e por que estamos, né, nesse mundo dessa forma, e que não esquecer que o nosso objetivo aqui é justamente procurar romper esse véu, e a gente pode fazer isso com a meditação, com o estudo, com a devoção. São formas da gente atingir essa meta. Bom, é isso que eu tinha para colocar para vocês. Temos um tempo aí para perguntas.